Vamos falar um pouquinho hoje do papel da imunoterapia no tratamento das alergias. O que é essa imunoterapia? É o que popularmente chamam de vacina da alergia. E aí a gente tem uma gama de tratamentos e uma gama de doenças que a gente pode tratar com a imunoterapia. Então a imunoterapia que a gente fala é o quê? É o tratamento que é mais definitivo para alergia. Então consiste em o quê? A gente injeta o alérgeno, que pode ser por via injetável, subcutânea, pode ser sublingual, de maneira crescente para a gente ensinar o corpo a parar de reagir a esses alérgenos. E aí, quais são os alérgenos que a gente mais usa? Então, os alérgenos que a gente mais usa e que é a alergia mais prevalente são os ácaros, e a gente tem mais de um tipo de ácaro, a gente chama de DPT e ablômia. Pode ser também para o cão, pode ser para o gato. Essas são as três mais comuns que a gente faz. Além disso, tem as imunoterapias para os himenópteros. Quem são esses insetos himenópteros? São a vespa, a abelha e formiga. Esse tratamento imunoterapia que a gente chama, isso é usado há muitos anos. E ele vai ensinar o nosso corpo a parar de reagir. Eu falo que vai instalar uma paz entre a exposição a esse alérgeno e o nosso corpo. E como é que eu faço, doutora, essa imunoterapia? Primeiro a gente precisa, em consulta, com uma história clínica, a gente detectar qual é o que tem mais relevância no seu dia a dia. Porque sensibilidade, então eu fazer apenas um prick teste, que é o cutâneo na pele, ou dosar no sangue, isso me mostra que eu sou sensibilizada. Mas para a gente indicar uma imunoterapia, eu preciso ter a confirmação no nosso dia a dia que aquele alérgeno é o que está desencadeando meus sintomas. Então, depois de uma história clínica bem detalhada, a gente identificando quem são os alérgenos ambientais que estão desencadeando, a gente indica a imunoterapia. Doutora, quantos anos são essa imunoterapia? Então, em média, a gente faz um tratamento de 3 a 5 anos. E são duas fases. A gente chama de fase de indução. Então, a fase de indução a gente começa numa diluição. Então, vamos dizer que se a gente vai fazer imunoterapia para ácaro, o Dr. Fábio gosta de falar, o comecinho é um ácaro numa piscina grande. Então, isso é para diminuir a chance de uma reação. Então, a gente vai começando diluído, normalmente a progressão é semanal. E aí, acabou a fase de indução, a gente começa a manutenção, que é uma aplicação, isso eu estou falando em relação às que são subcutâneas, injetáveis, uma aplicação mensal. E se eu optar pela sublingual? Todo dia a gente aplica aquelas gotinhas determinadas e a duração também é de 3 a 5 anos, com as duas fases, de indução e de manutenção. Quais são as alergias que a gente pode tratar com essa imunoterapia? Então, a gente pode tratar uma rinite alérgica, uma conjuntivite alérgica, asma, porque a gente fala que é alergia respiratória, né? A rinite e a asma junto, a conjuntivite e as reações devido às ferroadas desses himenópteros, que é a abelha, vespa e formiga. Qual é a melhora dos sintomas? Então, a gente tende a ver a melhora dos sintomas ali quando a gente está chegando na manutenção, com 6 meses de tratamento, e a melhora ela é constante. Até o final do tratamento, você vai sentindo melhora. E aí, a imunoterapia a gente chama que é o tratamento que melhor responde à evolução da doença. Então, com a imunoterapia, a gente consegue frear a evolução da doença, principalmente uma criança que tem uma rinite, impede evoluir para uma asma mais grave na fase adulta. Doutora, tem reações durante o tratamento? Sim. Sempre que a gente opta pela aplicação injetável, que é a subcutânea, deve ser feito um ambiente com supervisão médica, que esteja em observação e esteja preparado para uma possível reação. E quais são as reações mais comuns? Pode acontecer reação local, então um eritema, uma coceirinha no local que foi aplicado, até a reação sistêmica, que seria a mais grave, uma anafilaxia, que é rara, é menos de 1%, mas por isso que tem que manter em observação por pelo menos 30 minutos no ambiente que você foi aplicar. E a sublingual? A sublingual tem reações bem menos frequentes, mas pode dar um inchaçozinho na boca, pode dar uma coceirinha e que vai melhorando ao longo do tempo. E para fechar, quais são os benefícios que a gente observa com o tratamento dessa imunoterapia? A gente observa benefício nos sintomas, redução da necessidade de uso de outros medicamentos para controle, redução da progressão de asma em quem tem rinite alérgica,
Além disso, a gente observa um efeito de longa duração, ou seja, quando a gente acabou esse tempo de 3 a 5 anos de tratamento, a melhora dos sintomas persiste por alguns anos. Então, é sempre válido você procurar um alergista para dar o diagnóstico da sua alergia e buscar um tratamento mais curativo e que melhor controla, a não ser apenas usar os medicamentos de resgate.